Fluminense perdeu para o Bolívar na altitude de La Paz e se complicou na Libertadores. A partida também marcou mais um capítulo em uma semana onde os clubes brasileiros foram prejudicados pela arbitragem na competição. Primeiro falar dos erros do Fluminense, e depois a gente fala um pouco sobre a arbitragem. O Fluminense começou o jogo errado. Eu penso, quando tem um jogo na altitude, especialmente contra o Bolívar, eu penso em duas partidas de times brasileiros. O Inter venceu o Bolívar, se não me engano, em 2023, e o Palmeiras venceu o Bolívar, não sei se foi 24 ou 25. Os dois venceram lá. E o que os dois fizeram? Jogaram de acordo com o que o jogo pedia. Uma partida na altitude não pode ser tratada como um jogo normal de Libertadores. As condições são diferentes. Os limites do que o time brasileiro consegue fazer nessa situação são grandes. A gente não consegue fazer muita coisa lá. A gente precisa simplificar o jogo. O que é simplificar o jogo? É ou povoar a defesa ou povoar o meio campo. É ter menos atacantes em campo, recuar o time e jogar em velocidade. Então tu acha dois jogadores que estão entre os que menos sintam altitude no elenco daquele clube em questão e coloca no ataque. O resto é meio campo e defesa. Se eu não me engano, o Inter colocou um zagueiro a mais, eu não sei se o Palmeiras chegou a fazer isso, eu digo em relação aos seus times normais, né, pra época, e conseguiram a vitória. O Fluminense foi com Canóbio, foi com o Savarino, foi com Serna e foi com Castilho. 4 jogadores na frente. 4 jogadores que não marcam. E que, como o jogo é na altitude, não conseguem fazer a movimentação necessária quando o Fluminense tem a bola para gerar jogo. O que tu tem que fazer nesse tipo de jogo? É 25, 30% de posse de bola. É o time todo atrás ali da bola, 2 jogadores de velocidade, quando roubar a bola, finaliza rápido e posiciona o time de novo. Não dá para jogar normal porque não é uma partida normal. Não são condições normais. Além disso, a gente está vendo o que aconteceu nessa semana. O Flamengo foi prejudicado no jogo contra o Estudiantes. No jogo do Palmeiras contra o Cerro, diminuíram o tamanho do gramado, né, a largura. Claro, nesse caso dentro das margens aceitas pela Conmebol. Mas está muito na cara o que foi feito e por que foi feito. Tanto que a Conmebol agora chegou com uma norma para padronizar tamanho de gramado até o final do ano nas suas competições. Ou seja, não era algo que estava previsto de acontecer. O Fluminense hoje também foi prejudicado na minha visão. A expulsão do Bernal. Ele poderia ter se retirado, poderia não ter falado com o juiz, poderia. Mas a expulsão foi absurdamente rigorosa. Ele bateu palmas depois que o juiz decidiu não expulsar um jogador do Fluminense. O juiz identificou como ironia, deu um segundo amarelo pro Bernal e expulsou ele. Onde é que está o erro do Fluminense, na minha visão? Sobretudo com o que tem acontecido nessas partidas, tem um jogador amarelado no primeiro tempo, no intervalo, tira. Tira, não interessa quem é, pode ser o craque do time, tira. A gente está vendo o que está sendo feito, o que está acontecendo. Então, tira o jogador do time, coloca outro que mesmo seja pior tecnicamente, tu vai ter uma estrutura de um time com 11. E na altitude isso é ainda mais importante. Já estava perdendo com 11 contra 11, imagina tendo um jogador a menos. Então, escalação errada, esquema errado e omissão na hora de fazer uma troca que era necessária. Não pelo rendimento em campo, mas pelo cartão amarelo. E o Fluminense não fez. O Fluminense se complicou na competição. Vou colocar a classificação para vocês para poder ilustrar. O Fluminense tem 1 ponto em 3 jogos. O Fluminense pode chegar no máximo a 10 pontos agora. Pega o Rivadavia fora, depois o Bolívar em casa e fecha contra o Laguaira também em casa. O Fluminense vai ter que fazer pelo menos 7 pontos para sonhar com uma classificação torcendo contra o Bolívar. Ou ganhar os 3 últimos jogos para ter uma chance maior de se classificar. Ou seja, o que seria um rendimento perfeito. O Rivadavia vai passar em primeiro. Então, esquece. Agora, o Fluminense briga pela segunda vaga. Nesse momento, tá complicado. O Fluminense ficou numa situação muito difícil, porque já foram metade dos jogos da fase de grupos. E o Fluminense tem 1 ponto. Vamos ver quais são as soluções que o Fluminense vai encontrar nos próximos jogos dessa competição. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!